Para a primeira apresentação, passo a palavra para o senhor Otávio Franco, especialista em regulação da Superintendência de Regulação Econômica da ANEEL, que apresentará os resultados obtidos com a aplicação das metodologias aplicáveis ao terceiro ciclo de revisão tarifária da CELP, bem como sobre a proposta dos limites de indicadores de continuidade DEC e FEC da concessionária para o período de 2014 a 2017. Muito bom dia a todos. Nessa primeira parte da apresentação, falaremos sobre os impactos tarifários calculados até então pela metodologia da ANEEL e o que motivou, quais foram os fatores que levaram a esse impacto. Como já foi abordado no vídeo anteriormente, a tarifa de uma concessionária de distribuição, ela envolve os custos da produção da energia, da geração, do transporte dessa energia pela transmissão, os custos da própria atividade de distribuição da distribuidora e, além disso, tem que ter uma cobertura para os encargos setoriais que são definidos pelo governo. Dessa forma, podemos elencar esses 4 principais itens. A compra de energia, o transporte e os encargos setoriais é o que a gente chama de parcela A, foi aquilo que foi dito no vídeo como custos não gerenciáveis. Esses custos são repassados para as tarifas e não dependem da gerência da distribuidora. Já a parcela B, sim, são os custos propriamente ditos de distribuição, aqueles que estão relacionados à área de concessão e são os custos que a distribuidora incorre ao prestar o serviço dentro da sua área de concessão. Esses custos são gerenciáveis e são esses os custos que são revistos agora no processo de revisão tarifária da CELP. Essa revisão acontece a cada 4 anos. Além disso, temos também os itens financeiros, que devem-se às mudanças de custo dos itens da parcela A durante o período tarifário da distribuidora. Esses itens, eles não integram a tarifa econômica, ficam dentro da tarifa por um período de 12 meses, depois saem e visam tão somente restabelecer o equilíbrio econômico anual da distribuidora. Dentro da receita da CELP, 37,2% da receita é usada para cobrir os custos de geração de energia elétrica. Essa energia é adquirida por meio dos leilões no mercado do ambiente de contratação regulada. Esses leilões são leilões públicos pelo menor preço de energia. Além disso, a CELP também adquire energia proveniente de contratos bilaterais. 1,8% do custo deve-se às transmissoras, que também possuem suas tarifas definidas em leilões públicos. Normalmente a ANEEL realiza revisões e reajustes e revisões tarifárias dessa receita. 7,1% vão para os encargos setoriais. Os encargos setoriais são definidos em lei federal, têm destinação específica e resultam de políticas governamentais para o setor elétrico. A ANEEL não tem nenhuma competência legal para criar ou extinguir esses encargos. E também os encargos não representam adicional de receita para as concessionárias, que simplesmente recolhem e os repassam para o gestor dos recursos. Na tarifa homologada pela ANEEL, também são acrescidos os impostos de competência federal e estadual, ICMS, PIS e COFINS. E, finalmente, 26% da tarifa da CELP refere-se aos custos de distribuição, os custos incorridos pela distribuidora ao prestar o seu serviço de distribuição. São esses custos que são revisados na ocasião da revisão tarifária. Em linhas gerais, que custos são esses? Devem ser os custos operacionais, de operação e manutenção, a remuneração do capital investido adequadamente e cota de depreciação dos ativos, aquela cobertura dada para repor os ativos depreciados. A vigência das novas tarifas é a partir do dia 29 de abril de 2013.
O efeito médio calculado até o momento pela ANEEL usando a metodologia está em 13,2%. Esse é o efeito médio a ser sentido pelos consumidores cativos. Vale destacar que cada classe, cada subclasse tem o seu efeito específico, que depende da chamada estrutura tarifária, mais adiante falaremos sobre isso. Esse é o efeito médio geral combinado de todos os consumidores cativos da CELP. O que está contribuindo para esse efeito de 3,12%? Na parcela A, que são os custos não gerenciáveis da concessionária, estamos tendo um aumento de 4,68% dos encargos setoriais, uma diminuição de 0,20% devido à variação dos custos da transmissão e um acréscimo de 1,8% na tarifa devido à energia que ficou mais cara. Essa é a parcela A. A parcela B, que são os custos da concessionária propriamente dita, estão caindo, contribuindo para uma redução tarifária de 5,25%. Além disso, temos os itens financeiros, contribuindo para uma elevação da tarifa em 2,10%, e o efeito final combinado de todos esses componentes é de 3,2%. O que vale destacar aí é que o que está influindo para esse aumento tarifário de 3,2% é a variação positiva dos itens da parcela A. A parcela B, que são os custos da CELP, estão caindo, contribuindo para uma redução tarifária de 5,25%. Como os itens da parcela B estão contribuindo para essa variação negativa na tarifa da CELP? A remuneração regulatória definida pela ANEEL, que é a taxa de remuneração ao investimento da CELP, sofreu uma queda de 9,95% no segundo ciclo para 7,50% agora. A metodologia da ANEEL estabeleceu esse novo valor de 7,50% para a remuneração. Esse item está contribuindo para um decréscimo na tarifa de 3,48%. Além disso, os custos operacionais estão subindo 0,49%. Os custos operacionais dependem muito dos índices inflacionários de IGPM e IPCA para cobrir os gastos com material pessoal. Também sobem quando o mercado concessionário cresce e esse valor de 0,49% fica muito abaixo da inflação acumulada no período, pois a ANEEL repassa ganhos de produtividade em benefício da modicidade tarifária. Além disso, houve uma redução da taxa de depreciação, considerada para a reposição dos ativos, de 4,46%, taxa do segundo ciclo, para 3,88%, esta nova taxa definida para o terceiro ciclo. Isso levou a uma queda na tarifa de menos 1,68%. O efeito combinado desses itens leva a uma redução na tarifa de 5,25%. Aqui vale um comentário sobre a taxa de remuneração regulatória definida pela ANEEL. A essa taxa temos que acrescentar os impostos sobre a renda. Qual é a alíquota de imposto que a ANEEL considera? Via de regra, os distribuidores recolhem 34%. Porém, existe um benefício fiscal para os distribuidores que atuam na região Sudene, que as permite recolher apenas 15,25%. A decisão da ANEEL, na hora de definir a taxa regulatória, é considerar a alíquota efetivamente paga pela distribuidora. No caso, então, das regiões Sudene, como essa alíquota menor, seria acrescentado menos a taxa de remuneração regulatória, a tarifa seria menor. No entanto, há uma liminar da Justiça Federal determinando que a ANEEL considere 34% para as regiões da Sudene. Esta ação foi proposta pela associação que representa as distribuidoras. Qual o impacto dessa decisão judicial? Como no nosso cálculo nós tivemos que considerar essa decisão da Justiça Federal, o impacto final foi 3,12%. Caso
a decisão da ANEEL prevalecesse, utilizássemos apenas os 15% do benefício fiscal, o nosso novo efeito médio seria menor, na faixa de 2%. Como a parcela A está contribuindo para a variação da tarifa? Nós vimos anteriormente que a tarifa está subindo, principalmente por conta da variação dos itens da parcela A. Os encargos setoriais são os componentes que mais estão influenciando para a subida dessa parcela A. O impacto combinado de todos os encargos é de 4,68%. Basicamente, todo esse encargo deve-se em relação ao encargo de serviço do sistema, cuja previsão leva em consideração o cenário atual, situação conjuntural do sistema, onde temos um baixo nível dos reservatórios das hidrelétricas, e para compensar esse baixo nível e garantir a segurança do sistema e continuidade de geração futura, existe uma expectativa aí de geração termoelétrica fora da ordem de mérito durante todo o ano de 2013. Essa geração termoelétrica, o custo da energia é muito mais caro do que o custo de uma geração hidroelétrica, que depende predominantemente da água. Então, o encargo de serviço do sistema serve para cobrir, em parte, esses custos incorridos pelas termoelétricas. Para vocês terem uma noção, no IRT de 2012, a previsão foi de 42 milhões, estamos considerando agora uma previsão de 169 milhões, que engloba esses efeitos dos despachos de termoelétrica. Somente esse encargo, então, está contribuindo para uma elevação de 4,54% na tarifa. Demais encargos não impactaram significativamente as tarifas da CELP. Os outros itens da parcela A, os encargos setoriais contribuíram para um aumento de 4,68%. Somente o ESS, encargo de serviço do sistema, foi 4,54%. O restante, a diferença de 4,68% para 4,54% são os demais encargos, CCC, CDE, PROINFRA, P&D, que não tiveram alterações significativas. Na compra de energia, o impacto na tarifa está sendo de 1,80%. Esse impacto deve-se, em parte, ao aumento das tarifas dos contratos bilaterais da CELP, cujo preço de repasse envolve variações de GPM, dólar e combustível. Além disso, a manutenção do cenário hidrológico atual, com o PLD elevado, contribui para que os preços dos contratos por disponibilidade permaneçam altos. Esses dois tipos de contratos, bilaterais e contratos por disponibilidade, têm uma participação significativa no mix de energia contratada pela CELP. Na transmissão de energia não houve variação expressiva dos componentes associados aos custos. Levou um impacto tarifário de menos 0,2%. Os itens financeiros, dentre os itens financeiros, destacam-se a CVA, conta de compensação de variações de valores de itens da parcela A, está positiva em 71,5 milhões, resultado provisório. O repasse sobre a contratação de energia, negativa em 53,5, e a neutralidade dos encargos, negativa em 7,5 milhões. Valor total dos componentes financeiros, considerado, encontra-se provisoriamente negativo em 27,2 milhões. Como eu falei anteriormente, o impacto, o efeito médio consumidor, aquele valor de 3,12%, não é o mesmo para todos os consumidores. Significa que, dependendo do grupo, do subgrupo e da classe onde o consumidor se encontra, ele vai sentir mais ou menos esse impacto. Por que acontece isso? Esse impacto é dependente da estrutura vertical de custos da empresa, que é a forma como a parcela B é rateada entre os diferentes níveis de tensão. Aqueles níveis de tensão que oneram mais a rede têm um impacto maior e a CELP repassa mais custos àqueles níveis de tensão. No gráfico da esquerda,
está a composição do mercado atual da CELP, segmentada nos diferentes níveis de tensão, e na tabela à direita temos o efeito médio separado por grupo e subgrupo. O efeito médio para os consumidores do grupo A, consumidores cativos do grupo A, está em menos 3,63%, enquanto que o efeito médio para os consumidores do grupo B, baixa tensão, está em 7,25%. O efeito combinado de todas as classes gera uma média de 3,12%. Aqui vale um comentário sobre a evolução da tarifa da CELP desde 99, quando comparada aos principais índices de inflação, IPCA e IGPM. A tarifa da CELP é a linha tracejada em azul. Vemos que ela, no presente momento, encontra-se abaixo dos índices de inflação, quando comparado com o ano base de 99, e vendo um período mais recente, de 2003 para cá, que é quando a ANEEL passou a atuar com as revisões tarifárias, essa tarifa se distanciou, a variação dela se distanciou ainda mais dos índices de inflação, foi muito menor. Agora vamos falar um pouco sobre qualidade que a CELP vai ter que fornecer energia no período de 2014 a 2017. O que é a qualidade do ponto de vista do consumidor? É ele poder contar com energia a todo momento. Mas nós sabemos que existem interrupções de fornecimento, causadas por manutenções programadas, causadas por fatores meteorológicos, como chuvas, ventanias, enfim. O que importa é que essas interrupções, quando ocorrem, devem durar o menor tempo possível e não ocorrer com frequência. Isso exposto, a ANEEL elabora indicadores de continuidade que as distribuidoras devem observar na prestação do serviço. Quais são os indicadores? Os indicadores coletivos são aqueles que aplicados a um conjunto de consumidores. O DEC representa a duração equivalente de interrupção por unidade consumidora. É o tempo médio em que uma unidade consumidora fica sem energia durante a interrupção. O FEC é a frequência com que as interrupções ocorrem num grupo de consumidores. Como eu falei, são indicadores médios que servem para mensurar a qualidade dos conjuntos de consumidores. Os indicadores individuais, DIC, FIC e DEMIC, são obtidos a partir daqueles indicadores DEC e FEC previamente mencionados. Esses indicadores devem ser informados nas faturas e, caso a ANEEL não obedeça, caso a CELP não obedeça o limite estabelecido pela ANEEL, há uma compensação automática na fatura em caso de violação desses indicadores. Como é que funciona o estabelecimento dos limites DEC e FEC? Existe uma metodologia de comparação por desempenho dos conjuntos semelhantes de todas as distribuidoras do país. Dessa forma, conjuntos semelhantes devem apresentar desempenhos equivalentes em termos de continuidade. Aqui é importante a interação entre a ANEEL, a distribuidora e a sociedade, pois a metodologia não capta particularidades e características das áreas de concessões, das diferentes áreas de concessões das distribuidoras. Esse gráfico apresenta um histórico de apuração dos limites DEC e FEC praticados pela CELP e os limites estabelecidos pela ANEEL. O gráfico de barras, em azul, é o DEC apurado pela ANEEL no caso da CELP. O gráfico de barras em vermelhas é o FEC apurado e as linhas até o ano de 2012 são os limites estabelecidos pela ANEEL. Percebe-se que a CELP vem cumprindo, os indicadores estão abaixo dos limites estabelecidos, com exceção do ano de 2012, onde houve um aumento do DEC apurado e ele chegou a passar um pouco do limite estabelecido pela ANEEL. A partir do ano de 2013, são propostos novos indicadores
tanto de DEC e FEC, as linhas com pontos vermelhos e azuis. Percebe-se uma manutenção da trajetória descendente desses dois indicadores, visando uma maior eficiência na prestação de serviço pela CELP. Aqui é só um gráfico ilustrativo mostrando a evolução do DEC e FEC no Brasil. O ranking de continuidade de serviço no ano de 2011, a CELP ocupou naquele ano a 4ª posição. E, por último, um quantitativo das compensações pagas a título de não cumprimento desses indicadores nos anos de 2010, 2011 e 2012. Certo que não houve grandes variações dos valores. Seria isso. Muito obrigado.